Agrofloresta na Amazônia. Design, planejamento e implantação de um projeto real. Então, hoje nós vamos falar como criar sistemas agroflorestais desde o seu princípio, do seu design, concepção e todo o planejamento. Vamos lá. Esse projeto a gente executou em Juruti do Pará, junto com o WRI Brasil, que a gente já vai falar um pouco mais deles. Antes de falar do projeto, a gente vai se apresentar novamente. Para quem não sabe, eu sou a Paula, eu sou engenheira florestal, sou bióloga também, e a minha formação e experiência vai desde restauração florestal até silvicultura, produção de madeira, manejo florestal e principalmente sistemas de produção agroflorestais, sistemas de produção biodiversos e complexos. E eu já trabalhei em muitas regiões da Amazônia com agricultores familiares, comunidades, em pequena escala e em larga escala quando eu trabalhei na Fazenda da Toca, na seção de pesquisa e desenvolvimento. E eu sou fundadora da Preta Terra. Eu sou o Walter, também sou fundador da Preta Terra junto com a Paula, uma iniciativa que nós criamos justamente para poder fazer a agrofloresta de forma séria, sistematizada e levar a agrofloresta para todas as partes. Eu sou engenheiro florestal e sou mestre em agrofloresta pela Bangor University. Trabalhei muitos anos na Amazônia brasileira, no continente africano, em diversos países e no sudoeste asiático. Tenho pelo menos 15 anos de experiência construindo sistemas agroflorestais e minha maior especialidade é conhecimento local, é entender como as comunidades e os agricultores funcionam no seu meio, que são essas pessoas dependentes diretamente da floresta, e entender o contexto e criar designs que façam sentido, que sejam aderentes a essas populações, a esses contextos e a essas zonas edafoclimáticas. Legal, muito bem. E o que é a Preta Terra? Quem somos nós? Bom, a gente é um hub de inteligência agroflorestal, então não somos só nós, a gente tem um grupo de pessoas que nos auxiliam, que trabalham conosco, que constroem esses projetos conosco. Nós fazemos consultoria e mentoria técnica em sistemas de produção regenerativos, além de formações, workshops e capacitações como esse momento que estamos fazendo hoje. Outra coisa que a gente também faz é a parte de produção de conhecimento, né, de disseminação do conhecimento. A gente constrói soluções, ferramentas e também documentarismo, né? Exato. Bom, a Preta Terra trabalha desenvolvendo designs replicáveis de sistemas de produção agroflorestal. Então, a gente combina dados científicos com informações empíricas gerais. E a gente tenta fazer um filtro de conhecimento local lógico, transformando em características que sejam modulares e replicáveis para levar isso para o campo, para criar um sistema que seja de fato resiliente, duradouro no tempo e sustentável ambientalmente e economicamente. E a gente chama Preta Terra inspirado na terra preta de índio. A formação da terra preta de índio, que são tipos de solos amazônicos, tem mais de 4.500 anos e foi o resultado do manejo da floresta pelas populações tradicionais e antigas que viviam nessa região. E o manejo agroflorestal da floresta amazônica resultou numa melhoria, num aumento da fertilidade do solo. Então, o que nós buscamos é se inspirar nessa lógica, que o ser humano é capaz, sim, de manejar a floresta, melhorando o ambiente onde ele ocorre, melhorando o local, a região, o solo, tudo, aumentando a diversidade, aumentando a fertilidade. A gente sempre traz essa conceituação do que é a Terra Preta que nos inspirou como Preta Terra, para deixar claro que nossa visão é muito positivista, de como nós podemos retomar as rédeas de criar um planeta de forma sinérgica, de viver no planeta em harmonia com a natureza. Então, se nós fizemos isso no passado, nós podemos continuar fazendo. É só uma questão de ajustar as coisas e trazer de volta os conhecimentos agroflorestais. E fazendo isso de forma séria, muito bem sistematizada e planejada. E lá na nossa última aula, a gente parou justamente falando sobre o design agroflorestal. A maneira de construir o design agroflorestal é uma das técnicas, um dos meios de superar os desafios de ter agrofloresta em larga escala, ou seja, conseguir ter agrofloresta em toda a paisagem, ocupar a paisagem com sistemas agroflorestais. E o que a gente traz para vocês aqui hoje é todo esse processo de construção de um design agroflorestal. Nossa aula de hoje vai falar justamente de como criar designs agroflorestais. E, para isso, a gente vai mostrar um case para vocês. Esse é um projeto Restauração Florestal Compatível com Gênero e a Mudança Climática, que nós executamos com o WRI Brasil. É um projeto agroflorestal etnoecológico para a Amazônia.
Então, a gente diz etnoecológico porque a gente entendeu toda a lógica ambiental e étnica para construir o design. E, rapidamente, o passo a passo que nós tivemos para a construção desse design, a gente passa por uma ampla fase de diagnóstico holístico da paisagem, entendimento do contexto local e regional, entendimento da cultura dos agricultores, das espécies e cultivos que eles já estão acostumados, que eles já conhecem, e a gente faz essa imersão em campo, né? Para isso, a gente consegue, então, ter em mãos uma seleção de espécies, definir quem foram os participantes do projeto. Vocês vão entender que era um projeto específico para selecionar pessoas para serem multiplicadores e também selecionar os insumos. Com isso em mãos, a gente faz e planeja o design participativo, de maneira participativa, com os agricultores. A gente não faz isso sozinho. A ideia é que seja um sistema que condiza com a realidade desses agricultores. A partir daí, a gente define quantitativos, operações de implantação, estimativas de custo, produção e receita. Na verdade, muitas dessas informações já estão contidas no conhecimento dos agricultores, das populações, ora indígenas, ora agricultores, mas o que nós fazemos é a sistematização desse processo e a cocriação de um design que faça sentido. A partir daí, a gente também vai mostrar para vocês como foi feita a aquisição e a distribuição e toda a logística dessas mudas em insumos, e as oficinas e mutirões de implantação. Então, nós vamos mostrar como nós juntamos essas pessoas para conseguir fazer acontecer de fato no campo. Porque é isso que a Preta Terra faz. Ela planeja, implanta, checa, monitora e reporta sistemas agroflorestais. Bom, para vocês entenderem, a gente trabalhou nessa região, vocês conseguem ver aqui no mapa essa bolinha vermelha aqui. Aqui é Juruti do Pará, esse é o município. Aqui a gente consegue ver, isso daqui é a cidade de Juruti, uma cidade bem pequenininha, e ela fica no limite de estado entre o estado do Pará e o estado do Amazonas, né? Ainda faz parte do estado do Pará. Isso daqui tudo é o rio Amazonas, que vocês veem em marrom. Todo esse rio é o rio Amazonas. Então, Juruti está justamente nas margens do Amazonas. Nós tivemos algumas unidades que nós vamos demonstrar onde estão esses caminhamentos de GPS. Essa é uma zona de impacto de mineração. E aqui mais abaixo nós temos outra localidade onde nós implantamos sistemas agroflorestais. Então, essa era a paisagem que a gente tinha. Por mais que era na beira do rio, existia uma certa facilidade logística, mas por terra a logística era muito complicada. A gente acha importante apresentar esses mapas para vocês que estão fazendo agrofloresta, que estão começando, que já fazem agrofloresta, para entenderem as distâncias, dificuldades e, ao mesmo tempo, sinergias, e como é possível fazer agrofloresta em todas as partes. Esse case da Amazônia é um case muito emblemático. Nós implantamos diversas unidades, aqui não foi uma só, e foram em contextos diferentes. Por isso, a gente traz, de fato, e apresenta todo o processo, mostrando os mapas, as localidades, para que vocês entendam, de fato, como foi feito todo esse processo. Exato. Então, nós selecionamos a região do Curumucuri, aqui no norte, que era uma área um pouco maior, mais próximo da cidade, e a região do Mamuru, que era um pouco mais afastada, um pouco mais distante. Na verdade, se você fosse um pouquinho mais adiante, você já chegava em Parintins, que é o outro município, que é o município já do estado do Amazonas, né? Então, o Mamuru estava muito mais próximo do Amazonas do que da própria cidade de Juruti, onde a gente estava trabalhando. Esse era o contexto onde a gente estava. Então, o nosso diagnóstico, ele começou com uma imersão em campo. A gente tem que entender o contexto onde a gente está. Quem são esses agricultores, qual é essa paisagem, qual a composição e a lógica envolvida nessa paisagem. Nós fizemos o que nós chamamos de RRA, que é Rapid Rural Appraisal, ou o Diagnóstico Participativo Rural. O diagnóstico participativo rural rápido, que é em um primeiro momento onde a gente usa uma metodologia chamada free listening, que é tipo falar livremente diversas coisas. Então a gente direciona as perguntas, mas são perguntas abertas, onde a gente passa a entender quantidades, número de espécies, preferências, de uma forma vasta, de uma forma genérica, com diferentes pessoas, sexo, idade,
localidade. Então, função na comunidade. Função na comunidade. Então, entendendo isso, a gente consegue filtrar um pouco mais quais são as espécies recorrentes, as premissas recorrentes, as expectativas recorrentes. Daí a gente parte para metodologias mais aplicadas, como o Pairwise, por exemplo, além de mapeamento, mapeamento conceitual, mapeamento por drone, Pairwise, que é um sistema de planilha de matriz para decisão, para entender, para dar ranking, para dar valores para preferências, que isso vai ser objeto de mais um webinar específico, onde a gente vai explicar ferramentas específicas de aquisição de conhecimento local, mas por hora a gente só quer explanar que nós chegamos nessas localidades e começamos a fazer um diagnóstico profundo com diferentes pessoas nas diferentes vilas que compunham essas macro-localidades. Exatamente. Isso foi a oportunidade que a gente teve para entender de fato o contexto dessa região. A Amazônia, ela é extremamente ampla e diversa, né? Não dá para dizer que esse contexto dessa região se repete. É claro que existem padrões, né? Mas cada região que você vai na Amazônia é um novo contexto, é uma nova realidade, é uma nova problemática. E aí aqui a gente queria mostrar um pouco para vocês o resultado do diagnóstico e o contexto que esses agricultores, que essas famílias estavam inseridas. Não, lembrando que nós fizemos uma série de entrevistas, então fizemos entrevistas pessoais, né, entrevistas diretas com pessoas, usando esses métodos, mas também fizemos aqui oficinas. Então a gente juntou o pessoal, usou algum evento que já estava acontecendo, promoveu um evento para falar de agrofloresta e trouxemos essas pessoas e fizemos oficinas participativas para entender esses contextos. Então, tem rigor estatístico em praticamente tudo que nós estamos mostrando aqui para vocês. Os dados que a gente vai apresentar foram, inclusive, publicados no Congresso da UFRO e no Congresso Agroflorestal Mundial. A gente buscou entender com números, buscar realmente ter não a opinião de uma ou duas pessoas, mas a opinião da comunidade representada como um todo. Então, para a gente falar um pouco mais do que é o contexto amazônico, essa imagem que vai aparecer aqui, ela é bem emblemática. Esse quadrado queimado aí é o que a gente chama de coivara. Então, a agricultura tradicional nessa região e em muitas outras regiões da Amazônia é o corte e queima. Então é muito legal essa imagem que a gente vê a floresta, a gente vê o rio e a gente vê a coivara, a presença humana, né? Isso não é o mar, isso é o rio Amazonas. Isso é o próprio rio, é o próprio rio. E a coivara, ela pode parecer até um pouco assustadora quando você está dentro dela, né? Porque o que é isso? Os agricultores pegam uma área de floresta, geralmente floresta primária. Hoje em dia eles já não podem mais manejar floresta primária, eles trabalham somente em floresta secundária e derrubam essa floresta, cortam todas as árvores, todos os arbustos, colocam tudo abaixo, deixam algumas semanas essa biomassa, essa vegetação que caiu secar e depois colocam fogo. Então essa imagem que a gente vê é bem emblemática, essa é a paisagem. E aí fazem o plantio da mandioca. Então a gente consegue ver aqui, essas são as mandiocas brotando na coivara. Lembrando que isso é feito de uma forma muito caótica, sem uma lógica específica, mas com a lógica do manejo do fogo na ciclagem rápida de nutrientes a partir do fogo. Ela funciona, o solo fica extremamente fértil por um curto período de tempo, a mandioca cresce muito bem e isso é sustentável, desde que as populações sejam extremamente pequenas e que levem um longo tempo, mais de 10, 15, 20 anos, para voltar para a mesma área. Normalmente isso acontecia com populações indígenas que levavam até 30 anos para voltar na mesma área ou nem mesmo voltavam, né? E por isso, com essas populações mais antigas, mais tradicionais, isso poderia ser considerado sustentável. A coivara era uma forma de agricultura considerada sustentável. Mas hoje, principalmente esses agricultores específicos, eles estavam assentados, eles têm uma área demarcada específica que é a sua propriedade, então eles não podem ir além disso, né? E também tem uma área específica dentro da propriedade que eles são autorizados a desmatar. Então, tendo uma área menor para trabalhar, você não pode ter um ciclo de pousio, que a gente chama, que é o tempo de descanso da terra, de restauração, de recuperação da floresta, tão longo. Então, depois que eles faziam essa coivara, como vocês estão vendo aqui,
eles faziam uma segunda rotação de mandioca, um segundo cultivo. Nesse segundo cultivo, a mandioca já produzia muito menos. E depois, no terceiro ano, eles abandonavam essa área e iam para uma próxima. Porém, eles voltavam para essa área novamente 3 ou 4 anos depois, o que antes era 30 anos. Então, isso tem se tornado um meio de degradação de solo, né? Uma causa de degradação de solo agricultável. Ou seja, eu acho que o ponto mais importante aqui é entender que nós não fomos lá mudar o meio desses agricultores fazerem agricultura simplesmente, e não é simplesmente, para diminuir as mudanças climáticas ou salvar o planeta. Na verdade, esse solo está sendo degradado e eles não estão mais conseguindo produzir. Então, essa demanda é dos próprios agricultores de terem um meio de produção que volte a ser fértil, que possa produzir comida. E outra questão importante é que lá atrás, no manejo tradicional do coivário, o plantio era diverso, não era somente mandioca. Hoje, o foco desse plantio nessas comunidades em Juruti é 100% mandioca. E quando a gente fala mandioca, a gente está falando da mandioca brava, pessoal. Aquela mandioca que você tem que deixar de molho e tirar o tucupi, que ela é levemente não, ela é envenenada. Não é a macaxeira. Né? Ela tem cianeto, né? Isso é mandioca mesmo, e você pode morrer se você comer a mandioca como ela é, sem todas as lavagens, a fermentação e tudo mais. E é mandioca para farinha, tá? Então eles não consomem de outra forma. Toda essa mandioca é para produção de farinha, como vocês podem ver na foto. Aqui é uma casa de farinha clássica. Super tradicional. Esses são agricultores que trabalharam conosco. E eles estão fazendo mandioca aqui, que é a mandioca ovinha, né? A farinha de mandioca ovinha. Que é uma farinha maravilhosa, por sinal, super tradicional do Pará, super famosa, deliciosa. E o problema é que nas feiras, 100% dos agricultores vendem farinha de mandioca. E raramente você encontra outros produtos. Aqui a feira em Juruti, que você pode ver, só tem farinha de mandioca. Se você der a volta no mercado inteiro, praticamente só tem farinha de mandioca. Então, essa era a problemática, essa era a situação que eles estavam se encontrando. Eles têm um produto de baixíssimo valor, com altíssima concorrência e num processo produtivo que estava levando à degradação de solo. Então, essa era a lógica que a gente estava tentando mudar com a agrofloresta. E mais alguns resultados do nosso diagnóstico, então. Primeiro, a questão de distribuição etária, né? A gente, claro, entrevistou muitos adultos, mas a nossa ideia também era incluir jovens e adolescentes, entender como é que os jovens e adolescentes estavam se inserindo na comunidade. Então, a gente tem essas porcentagens de adultos, adolescentes, crianças e idosos, e daí as espécies por grupo de preferência, só passando, explicando para vocês como foi feito isso. A gente tentou entender, no primeiro momento, usando essas ferramentas, principalmente Pairwise, em grupos de discussão, quais eram as preferências de plantio se essas pessoas fossem plantar um novo sistema produtivo. Então, como ficou? Mais de 50% das pessoas preferiam frutas, necessariamente. Então, um sistema que não tivesse produção de frutas não era interessante. Hortaliças vinha em segundo, porque existe uma falta de hortaliças, vocês vão perceber nos próximos resultados. Logo depois, seguido da mandioca e da macaxeira. Na verdade, essas são as respostas dos agricultores, mas necessariamente eles sempre plantariam a mandioca. A mandioca estaria necessariamente acima de todos esses, mas na ordem de respostas, como a gente coletou esses dados, foi assim que apareceu. Depois apareciam medicinais, madeireiras, outros produtos florestais não madeireiros, até mesmo cana, o café e cacau apareceu. Mas, de fato, a gente deveria focar, entendemos imediatamente que o foco deveria ser em frutas se a gente quisesse que o nosso projeto agroflorestal fosse de sucesso. Daí a preferência pelo uso das frutas, nós tentamos entender, uma vez que nós entendemos que as frutas eram a preferência principal, a gente precisava entender para que seriam essas frutas. Rapidamente nós percebemos que comércio e consumo era mais importante do que consumo e comércio. Não é a mesma coisa, tá? Seriam as duas coisas. Comércio era mais importante para eles ter um segundo produto que gerasse valor e renda, que eles pudessem comercializar, mas também consumir. E logo depois, consumir e comercializar, seguido de consumo e comércio, obviamente. E a questão é que esses agricultores, eles passaram por um momento de mudança de hábitos, tanto de cultivo quanto alimentar. E eu diria assim que muitos agricultores na Amazônia também passam por isso. A gente vê que
boa parte nesse primeiro gráfico aqui em cima, o acesso a alimentos, então 50% dos alimentos, da fonte de alimentação deles são compradas, não são cultivadas. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão assistindo a gente? Nós estamos falando da floresta mais biodiversa do mundo, talvez depois da floresta atlântica, mas a maior de todas as florestas do planeta Terra. Com a produtividade vegetal possível. Com a maior taxa fotossintética do planeta, e as pessoas lá, em uma zona extremamente remota, onde tudo é muito difícil de chegar, compram mais de 50% da comida. E eles são agricultores, né? E aí a gente vê que aqui uns 25% eles cultivam, boa parte é pesca e um pouquinho também da alimentação vem da caça. E quais são esses alimentos que eles adquirem, né? Que eles compram, então, né? A gente está falando de arroz e feijão. Então, todo o arroz e feijão consumido nas comunidades é comprado, né? É comprado, não é cultivado lá. Assim como carne, frango de granja, isso foi uma coisa que a gente viu muito recorrente, inclusive nos barcos, né, nas barcaças que fazem o transporte, o frango de granja congelado é transportado pelos rios, né, de um lugar para o outro, e é inacreditável que eles consomem isso e não uma galinha caipira produzida, criada localmente. Esses gráficos aqui fogem da lógica da implantação da agrofloresta, mas é muito importante para vocês entenderem contexto. Grande parte da cultura desses povos foi perdida, então não é apenas o resgate da cultura que eles têm, a gente precisa levar e reconstruir essa cultura também, porque hoje existem menos galinhas nos quintais produzindo ovos, e eles compram ovos, compram frango de granja e compram linguiça calabresa, por exemplo. Produtos ultraprocessados vêm e fazem parte da principal aquisição quando a gente considera comida. E quando nós olhamos para a composição dos gastos mensais, de fato, mais de 10%, né, do dinheiro adquirido com a venda da mandioca, da farinha de mandioca, é usado para compra de alimento, que são esses alimentos no gráfico da esquerda. E aí, vendo essas coisas, a gente entende por que é que os agricultores tinham o objetivo de culturas para comercialização, não para consumo próprio. Porque eles estavam perdendo essa cultura de produzir para o próprio consumo, né? Então, eles produziam, vendiam, com o dinheiro, eles compram produtos no mercado. Né? Note que daí seguimos para os gastos com energia elétrica, mas logo depois gás de cozinha, a terceira barra ali, quase 10%, 10% na verdade. E gás de cozinha poderia e deveria ser substituído por lenha nesses casos. Sim. E em um sistema bem planejado, agroflorestal, você teria lenha infinita, lenha das podas, lenha nos arredores da floresta, sem precisar nem mesmo derrubar uma árvore. E mesmo assim, com todo o peso e todo o custo, eles usam mais gás de cozinha e é uma composição. Então, se você pensar nesse... 10% da renda desses agricultores. Se a gente pegar o gás de cozinha e o alimento, já dá quase 25%. Um quarto da renda deles é gasto nisso, seguido daí da gasolina e de todas as coisas. De transporte, né, de maneira geral. E aí a gente buscou outro tipo de informação, né? Como quais são as principais caças, né? Que isso é muito comum na Amazônia, muito tradicional a caça. Note que isso não são preferências, né? Isso são... o que tem de disponibilidade. O que tem de disponibilidade. Por exemplo, tanto as frutas quanto a caça, né? A gente nota que ainda o que mais se caça é tatu, porque, na verdade, desapareceram boa parte da paca, da cutia, do veado. Não é porque eles preferem tatu, é porque tatu é o que ainda tem. O que é mais disponível, né? A mesma coisa acontece com as frutas. E boa parte dessas frutas que estão aqui, não necessariamente elas são cultivadas, tá, gente? Então, por exemplo, buriti, bacaba, patauá, são palmeiras nativas que são extraídas da floresta, são coletadas na floresta. Outras coisas que nós buscamos de informação. Coivara, 100% dos agricultores faziam coivara. E, logicamente, o pousio da mesma maneira, né? Essa fase de descanso da terra. Muitos deles aplicavam esterco, muitos deles aplicam formicida, ou seja, veneno para matar formigas. E alguns deles estão começando a usar calcário para controle de acidez no solo.
Só gostaria de complementar nos tipos de manejo, só é muito importante que vocês entendam que 100% desses agricultores fazem coivar, todos eles fazem. E 25% deles aplicam formicida, por exemplo, veneno para formiga. Não é mais do que isso, porque eles não têm dinheiro para comprar formicida, senão todos aplicariam também, muito provavelmente. Sim. E outras práticas agroecológicas, ecológicas, agroflorestais, são muito pouco. Sempre abaixo de 10%, ocorria às vezes com algum agricultor que tinha visto, ouvido falar. E outra coisa que tinha aumentado bastante a frequência é o preparo mecanizado do solo. A gente viu em algumas comunidades que eles adquiriram um trator, em alguns projetos eles conseguiram adquirir um trator e eles adquiriram junto um arado, né? E assim, eu acho que isso é tema de um outro webinar sobre manejo de solo, mas a gente sabe que arar o solo não é bom, né? Então a gente via com eles assim o solo, um talhão que tinha sido arado e um talhão que não tinha sido arado. Você via claramente a diferença de degradação daquele solo. Mas assim, é claro, né? Extremamente claro a Nós vamos degradação falar do sobre solo. isso em um próximo webinar de vida no solo e manejo agroflorestal sustentável. E aí outras culturas que eles tinham interesse, além da mandioca e macaxeira, banana, maracujá, feijão, pimenta, jerimum, melancia, enfim, tem uma diversidade muito grande que eles se alimentam e que teriam interesse de produzir. Essas são as culturas existentes, na verdade. Sim. Só mandioca e macaxeira quase sempre é por pontuação ali, foi obtido por Pairwise também, e depois logo seguido da banana. E depois tinha uma série de outras culturas que existiam, mas em menor escala. E o interessante é que eles têm alguns usos das árvores, eles têm uma visão, né, de produção das árvores. O principal uso das árvores para eles é a produção de frutos e produtos florestais não madeireiros. Para vocês saberem, o NTFP significa Non-Timber Forest Products, ou produtos florestais não madeireiros. É importante citar que esse é um momento crucial da implantação de um sistema agroflorestal, da concepção de um sistema agroflorestal. Não dá para você ir, se você não está implantando o seu sistema, mas o sistema em uma comunidade, e decidir qual vai ser o uso da árvore. Você precisa entender como essa população olha para as árvores. E foi isso que nós fizemos aqui. Qual era o uso que a comunidade já dava para as árvores? Que são exatamente esses. E também o que eles gostariam, o que eles esperavam do plantio de árvore, né? Então, primeiro, geração de renda, né? Segundo, produção de alimento. E foi curioso para nós que muitos deles falaram sobre a regulação do clima, né? Que para eles a presença de árvores na comunidade, na paisagem, auxiliaria na regulação do clima. Eles sentiam essa diferença no clima depois de muitos anos de desmatamento na região. Na verdade, se nós somarmos, né, você percebe que o que a população esperava. A pergunta é, se você for plantar árvores, o que você gostaria que a árvore te desse? Por que você plantaria a árvore? Inevitavelmente é renda, é a primeira opção. Depois a produção de alimento e medicinais. Mas quando nós olhamos para a regulação do clima, sombra também pode ser somado a isso. Então a gente diria que 20% deles percebiam e falavam, literalmente percebiam isso, que existe uma mudança climática. E outras espécies muito recorrentes na região, medicinais, de produtos florestais não madeireiros e também espécies madeireiras. Então, são essas espécies que eles comentam bastante e que são frequentes lá na região. Vale citar, das principais espécies madeireiras, a que foi menos citada foi o cedro, mas isso acontece porque o cedro vermelho ele já foi sobreexplorado na região. Então, quase que não tem mais árvores de cedro. Se ainda houvesse cedro, provavelmente ele seria no primeiro lugar. Na verdade, outra espécie estaria no primeiro lugar dessas madeiráveis, sim, que seria o pau-rosa. Ele está aqui. O pau-rosa é 22%. Na verdade, não foram os agricultores que citaram. Quem citou isso foram técnicos locais, lideranças, especialistas, e principalmente pessoas da comunidade, pessoas da prefeitura, que citaram muito a importância do pau-rosa para a região. Então, só para vocês entenderem, a gente fechar essa primeira parte do diagnóstico, primeiro nós tivemos que entender tudo, o que acontecia, qual era o status quo, como eles plantavam, se eles fossem plantar diferente, o que eles esperavam, o que eles estavam dispostos a mudar e o que eles não estavam. A gente ainda vai apresentar mais algumas partes, mas é importante também triangular essa informação
que além da comunidade a gente busca especialistas, literatura especializada, histórico, porque alguma coisa podia ter se perdido, como o próprio Paul Rosa. Porque o que aconteceu foi que nessa região é justamente o hotspot do Paul Rosa. Só que nos últimos 100 anos ele foi altamente explorado e quase que não tem mais essa árvore. E para vocês saberem, essa árvore ela era inteiramente derrubada e triturada para a extração de um óleo essencial que é usado em perfumaria de altíssimo valor. E não era consumido aqui no Brasil, era para exportação. Bom, e por último, a aceitação a mudanças. Quão dispostos a mudar esses agricultores estavam? Isso é extremamente chave. Só queria citar, se não houver esse parâmetro quando vocês estiverem construindo um sistema agroflorestal, a possibilidade de insucesso, de falhar, é enorme. Porque não adianta assumir que você vai levar essa mudança e vai voltar lá 20 anos depois, eles vão ter conduzido um sistema agroflorestal porque eles aceitaram todas essas mudanças. Então é muito importante entender o que é que essas populações, essas pessoas, esses agricultores estão dispostos a mudar e o que eles não estão e trabalhar no que eles não estão, né? Quer comentar um pouquinho? Porque é exatamente isso. A gente fala que a agrofloresta é a solução e de fato é a solução. Mas se você está dentro de um projeto e você vai começar a trabalhar com determinadas pessoas numa comunidade, você vai ter sucesso se você começar com aquelas pessoas que têm maior aptidão. E a aptidão nada mais é do que a vontade, a mente aberta para mudar a maneira como eles fazem hoje, né? E isso é o mais difícil, a mudança de mindset, a mudança de paradigma nas pessoas, que é o mais difícil, né? Então, se a gente já começa com essa abertura a mudanças, o projeto tem muito mais sucesso. Bom, e aí a gente passou por uma fase de seleção, né? Algumas seleções, né? A gente tinha um budget para esse projeto, então a gente teve que selecionar onde seriam alocadas os sistemas agroflorestais a serem implementados e quais iam ser as famílias que iam ser responsáveis, guardiãs desses sistemas agroflorestais, né? E também a gente ia selecionar culturas, insumos e espécies de serviço. Nós utilizamos critérios chaves também para a seleção da comunidade nas áreas de abrangência. Então, a gente buscou comunidades que tivessem dependência direta ainda de recursos florestais, que não tivessem, ou que tivessem um mínimo de bolsas ou recursos externos, que tivessem com uma maior distância das cidades, ou seja, menos poluídas culturalmente pela urbanização, com uma complexidade suficiente na organização da intracomunitária, com maior número de mulheres envolvidas. A gente buscou isso pela estrutura familiar, né, para primar por uma estrutura familiar, maior número de jovens, literalmente para ter certeza que existiria força de trabalho dentro, como a Paula cita, o orçamento não era suficiente para atender todo mundo, infelizmente, então nós fizemos o melhor e buscamos as famílias que tinham maior possibilidade de sucesso. E a maior complexidade e diversidade presente nos plantios já existentes nessas comunidades, né? Se era alguma comunidade que já tinha alguma predisposição de trabalhar com agricultura sustentável. E para a seleção das famílias, foi basicamente a mesma lógica, né? Famílias que tivessem mulheres e jovens, que tivessem aderência ao propósito agroflorestal, ou seja, que já praticassem algum tipo de sistema agroflorestal, ou que tivessem algum quintal biodiverso, ou que buscassem sementes, ou que fizessem coleta de sementes na floresta, enfim, esse tipo de família que tivesse uma área disponível para o plantio, pessoas para trabalhar, que estivessem disponíveis e dispostas a trabalhar, e até que tivessem proximidade a certos recursos hídricos. E, pessoal, na verdade, quando a gente tem um budget limitado num projeto como esse, a ideia é a gente escolher muito sabiamente onde a gente vai implementar as primeiras unidades. Porque se a gente implementar essas primeiras unidades muito bem, os outros agricultores vão olhar, vão aprender e vão replicar. Agora, se essas primeiras unidades não forem bem sucedidas,
elas não vão ser replicadas. Os outros agricultores não vão querer adotar esse mesmo sistema, obviamente. Então, esse processo de seleção, de escolha, é fundamental, muito importante. Em outras palavras, excesso de assistencialismo gera um desserviço para os sistemas agroflorestais, e que é justamente o que nós não queríamos. Nós queríamos agroflorestas de sucesso, como foram as que nós encontramos. Com agricultores comprometidos, né? E aí a gente também teve algumas premissas para selecionar as culturas, né? Primeira coisa, tinha que trazer segurança alimentar, diversificar a alimentação da família, tinha que trazer alguma contribuição para a sustentabilidade, né? Trazer uma diversidade, alguma espécie nativa, de crescimento rápido, recuperação do solo, mas também tinha que gerar renda. Culturas são espécies, tá? Que a gente chama de espécies vegetais, espécies de cultivo, né? Isso a gente chama de cultura aqui no trabalho. Também a questão de seleção dos insumos. Não dava para a gente chegar para esses agricultores e falar para eles, olha, vamos lá comprar iorim, porque vai ser muito bom para o seu solo. Ou vamos trazer aí um pó de rocha para você remineralizar seu solo. Isso tudo é ótimo, a gente sabe que são insumos fundamentais, porém, para esses agricultores, eles não têm acesso. Né? Eles não têm esse acesso. Então, se a gente ficasse trazendo para eles insumos muito diferentes, que são muito difíceis de encontrar, esses sistemas também não seriam replicáveis. Então, a gente buscava insumos que os agricultores tivessem autonomia de conseguir. Né? Então, eles próprios faziam o seu composto, eles próprios juntavam sua biomassa. Calcário foi uma coisa que a gente conseguiu comprar localmente, era uma coisa que tinha acesso. Então, assim, são insumos que são disponíveis localmente. Pontuar que o fato de que nós compramos calcário é que a mandioca é muito dependente, é sensível, na verdade, a esse primeiro momento do plantio e em ter calcário disponível ou menor acidez. E o que provê isso são a cinza. Então, o fogo é necessário para uma produção de mandioca mais abundante. Então, perde-se um pouco na produção se você não fizer o uso de cinza. Então, como nós adotamos, como vocês vão ver mais adiante, que nós não adotamos o uso do fogo nessa implantação, foi importante colocar um pouco de calcário para não ter um impacto muito imediato. Não que ele seria economicamente impactante, uma vez que ia ter toda a diversidade de produção agroflorestal. Mas para causar uma aceitação maior, a gente aceitou que entrasse o calcário. Mas todos os outros insumos foram insumos locais e que pudessem ser replicados depois. E, inclusive, as espécies de serviço. Para quem não sabe, espécies de serviço são aquelas espécies que são plantadas com a função primordial de produzir biomassa, de sofrer podas e produzir biomassa para cobertura do solo e ciclagem de nutrientes. Então, teriam que ser espécies que ocorreriam localmente, de fácil aquisição de sementes, rápido crescimento, muita produção de biomassa, que tolerem podas constantes e rebrota, né? Que não virasse uma espécie invasora e que, mais importante de tudo, que tivesse disponibilidade de propágulos ou sementes e mudas e estacas na região. Não existe espécie perfeita. Não adianta ter essas perguntas. E a Cássia manjam? E não sei o quê. E essa espécie tem que ter. Os sistemas agroflorestais, blá, 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 tem que ter tal espécie. Não tem que ter. O sistema tem que ter a espécie que existe disponível e que faça com que o sistema seja replicável para todos os agricultores que estão interessados e que aceitam fazer o sistema agroflorestal. Não é uma receita que você impõe, mas é uma cocriação com o que está disponível. Então, levando em conta, claro, biodiversidade. Se a gente plantasse só urucum, como está aqui na foto, você ia ter um tipo de ciclagem de nutrientes. Mas desde que nós buscássemos o ingá, por exemplo, o urucum e outras espécies que nós vamos apresentar aqui, que foram usadas como espécies de serviço, haveria diversidade suficiente e diversidade nutricional no sistema. Bom, e aí a gente escolheu, então, a gente selecionou o que seriam as unidades demonstrativas. Então, áreas piloto para esses agricultores implementarem e eles seriam os multiplicadores, eles ensinarem para outras pessoas da comunidade. Então, a gente demarcou e mapeou todas essas unidades demonstrativas. E a gente selecionou áreas de capoeira, ou seja, quando a gente fala capoeira, significa floresta secundária, uma floresta que já foi manejada, não é uma floresta primária. Então, capoeiras de 2 a 4 anos de regeneração, de crescimento da vegetação, ou então pastagens degradadas com árvores esparsas, né? E necessariamente seria uma região onde o agricultor tinha interesse de implantar a coivara, onde ele ia implantar a coivara daquele ano. Ele falou assim, nesse canto aqui da minha propriedade é onde eu vou implantar a minha coivara. A gente falou, então é aqui que vai ser a unidade demonstrativa.
Por quê? Nós matamos 2 coelhos com uma cajadada, ou 2 pássaros, ou seja lá, 2 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, primeiro, a gente salva essa área de uma queima e de ser mais uma coivara que está degradando e se tornando infértil no curto prazo, mas também nós garantimos que o agricultor vai implantar em uma área onde ele já tinha decidido por conta própria que iria frequentar, cultivar e manejar. Ao contrário da gente impor ou trazer um sistema a mais e dizer, tudo bem, faça a sua coivara, mas aqui do lado faz um sistema agroflorestal. A gente tem, por experiência própria de anos, em diferentes partes do mundo, que raramente o agricultor vai ser capaz de cuidar de 2 áreas ao mesmo tempo. Ele provavelmente vai abandonar muito rapidamente o sistema agroflorestal quando esse começar a gerar maior demanda, maior manejo. E, portanto, se ele tinha a coivara, ele ia ter a mandioca, né? Já estou dando um spoiler aí do design. E aí a gente fez o mapeamento das unidades, né? Tanto com foto de drone quanto com mapeamento em imagem de satélite. Na verdade foi de moto, barco, caminhonete, cavalo, moto, bicicleta, aonde a gente podia chegar. Muita coisa foi feita a pé e de moto, porque não passava carro, e a gente voou o drone para ver a área, para tentar chegar lá e mapeou. Então todas essas áreas estão mapeadas, elas estão na plataforma do Explorer.land, né? Explorer.land. Todas essas áreas estão mapeadas, vocês podem ver a evolução delas. São 22 unidades. E, de fato, os agricultores trabalham nessas áreas super remotas da floresta. Então, nessa primeira unidade demonstrativa aqui em cima, você vê que é na beirinha da comunidade, né? A unidade demonstrativa. Já nessa outra área, essa aqui é a área da Dona Hilda, é muito longe. Aqui é uma casa de farinha, na verdade, não é a casa onde ela mora. E é no meio da floresta, a área de roça que ela faz, né? Uma região de muito difícil acesso. Então, aqui a gente tem a distribuição das unidades demonstrativas no Mamuru. Nesse caso, a gente optou por fazer unidades demonstrativas mais numerosas e de tamanho menor, tamanho mais reduzido. Já no Curumucuri, a gente selecionou unidades demonstrativas em menor quantidade, porém maiores, né? Curumucuri. E só para deixar um pouco claro, né, de maneira geral, essas unidades demonstrativas teriam mandioca, o foco do agricultor era mandioca, algumas também tinham gado, tinham interesse em produzir gado, e a maior parte delas eram de responsabilidade de jovens e de mulheres, né? O nosso interesse era buscar incluir esses jovens e essas mulheres, principalmente buscando as famílias mais estruturadas, famílias mais participativas. Fortalecimento das novas gerações, que tem maior capacidade ou interesse, de repente, de aprender, e fortalecimento das mulheres, principalmente pela característica de manejo da família, né? De coesão familiar e de ajudar a gerar renda e manter essa renda dentro da família, o que geralmente funciona muito bem em qualquer lugar do mundo. E aí, por que a gente fez agrofloresta? Por que a gente levou a agrofloresta para eles? Por que para nós a agrofloresta foi uma boa solução para eles? Primeiro, dá para plantar mandioca em agrofloresta. Então, o foco era mandioca. As frutas que eles tinham interesse também é em agrofloresta. E, mesma coisa, se eles têm interesse de pecuária, perfeito, vamos fazer pecuária. Então, por que a mandioca? Esse é o principal cultivo da região, não tem como a gente não incluir essa cultura no sistema. E por tudo aquilo que a gente já falou, tempo reduzido no pousio das coivaras, processo de degradação de solo e consequente redução da produtividade. E eles sentiam essa necessidade de abertura de novas áreas, né, de floresta primária. Então, a gente precisa frear esse processo de abertura de novas áreas. Por que a pecuária? Isso é uma tendência regional que a gente observou lá. Muitos agricultores estavam passando de produtor de mandioca para pecuarista. E, claro, uma pecuária de baixíssima produtividade, né? As capoeiras e áreas de floresta estavam sendo convertidas lentamente a pastagens, né? Então, você vê áreas de gado, o gado entrando na floresta secundária, aí logo ao lado a floresta um pouco mais degradada, um pouco mais esparsa, um pouco mais rala, depois uma pastagem com árvores e depois uma pastagem já degradada, sem árvores nenhuma. Né? Então, isso é um processo de ocupação da território. O boi acaba sendo uma poupança, né? Acaba sendo uma poupança viva, é uma forma do agricultor que melhora um pouquinho a renda, guardar e juntar algum dinheiro. A gente não podia ignorar isso.
porque rapidamente vários agricultores tinham gado, então a gente também considerou trazer uma solução para a área de gado. Não adiantava fazer tudo certinho com a Coivara e mudar a produção de mandioca e trazer uma coerência, uma lógica agroflorestal, mas cada vez que ele fosse aumentando a renda dele, ele migrasse para gado e fizesse tudo errado. Então a gente trouxe a mesma lógica também para criar um sistema que atendesse a lógica do gado. Os pecuaristas também, exato. E aí a produção de frutas, né? Por que frutas? Diversificar a alimentação da família, buscar utilizar as diversidades nativas da Amazônia regional do Brasil e para gerar renda, porque isso é uma demanda regional. A gente via que na cidade não tinha disponibilidade de frutas, não tinha polpa para fazer suco, né? Então, e existiam algumas tentativas de implementar agroindústrias em algumas comunidades. Então, unidades para beneficiamento de polpa e tudo mais. E aí, tendo toda essa lógica, esse conhecimento, esse entendimento da paisagem das comunidades, a partir daí que a gente começou o projeto de design. Desculpa, entendam que até aqui nós não criamos ainda um design. Não. Aqui nós coletamos informações, todas as informações que nós apresentamos para vocês aqui até o presente momento, a gente coletou. Houve uma série de workshops, uma série de oficinas, onde nós conversamos e entendemos os contextos e numeramos, demos valor e entendemos quais seriam as preferências, o que seria impossível fazer, o que não valia a pena, o que as pessoas mais queriam, o que elas menos queriam, o que elas já tinham medo, o que elas não fariam jamais. E depois fizemos todo esse pacote e depois entendemos quais seriam as áreas que eles plantariam e quais seriam as comunidades e famílias que estavam dispostas a trabalhar conosco. Com tudo isso em mãos, a gente começa os workshops. Workshops participativos de design agroflorestal. E aí foi aí que a gente criou, junto com eles, o design amazônico, que a gente chama de design amazônico.